Fala pessoal, tudo bem? Desculpa aí, teve um corte aqui porque eu queria fazer esse desenho, representação um pouco mais bem feita. Eu tive que dar uma parada. Então, vamos lá. Tá aqui a roda gigante, tá bom? Aí você tem aqui ele partindo do ponto mais alto e vai fazer esse caminho aqui. Então a gente vai representar aqui no plano cartesiano o caminho que seria da altura, que a gente vai representar aqui com uma linha pontilhada, a altura CD, né? Ou seja, a altura da pessoa que está na roda gigante em relação ao chão, que está aqui no X, representando isso num gráfico. Então, vamos dar a volta no círculo aqui e ver o que acontece com esse ponto P que vai ser representado no gráfico das opções. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Então, repara que ele está girando na roda gigante, a altura em relação ao solo diminui. Vem para cá. Aí ele vai dar meia volta. Aí depois ele sobe de novo até completar a primeira volta aqui. Aqui a gente vai representar apenas um período, certo? Nas opções aqui, se você for observar, ele utiliza aqui dois períodos praticamente. Então a gente já sabe que a resposta é a letra A, certo? Isso aqui na verdade é uma função cosseno deslocada. Mas foi importante mostrar aqui para vocês, porque muita gente teve dúvida por que esse gráfico aqui é meio curvilíneo e não é, por exemplo, desse estilo aqui. São ferramentas que infelizmente eu não posso dar a vocês, porque a gente precisa da ferramenta de derivada, para a gente poder calcular a concavidade, crescimento e decrescimento de uma função. Enfim, então eu queria muito mostrar essa questão para vocês usando o recurso de GeoGebra, porque a gente visualiza, né? No caso, a modificação do movimento dele na roda gigante e a altura em relação ao solo representado ali no X, que no caso aí é representado pelo segmento CD. Perfeito? Beleza, então vamos voltar aqui. Então, essa questão que gerou muita dúvida, vamos para uma outra que está lá embaixo. Deixa eu ver aqui, essa questão 32, não, 33 da mola. Ele quer a expressão algébrica que nos mostra a posição de T da massa ao longo do tempo. Então, pela nossa aula de hoje, a gente pode observar o quê? Que o conjunto de imagem dessa função aqui é de menos 3 a 3. Então, vamos lá. Conjunto de imagem, essa questão qual é? Perdão, questão 33. Então, conjunto de imagem vai de menos 3 até 3. Agora, compare com a função cosseno. Por que eu estou falando da função cosseno? Porque ele começa do mínimo, vai para o máximo, depois volta para o mínimo. A função cosseno começa do máximo, vai para o mínimo, depois volta para o máximo no primeiro período. Mais ou menos aqui, acho que eu tirei. Deixa eu ver aqui. Eu tirei, infelizmente. Deixa eu voltar aqui. Isso igual cosseno de x. Então, aqui. Essa é a função cosseno normal. Então, o que acontece lá? Aqui você teve uma inversão desse gráfico aqui, foi para baixo, e ao mesmo tempo aumento da amplitude, de menos 3 a 3. Já o período, ele foi encurtado aqui. Então, como é que a gente classificaria o período na função seno e função cosseno? Aí a gente vai começar a mexer aqui dentro, ó, no caso, no domínio. Então, vamos pegar aqui a seguinte situação, ó. Y igual, eu vou criar aqui um parâmetro Cx, tudo bem? Então vamos lá, tá aqui.
Repare que ele botou logo de cara C igual a 1. Então, vamos mexer aqui, por exemplo, para C igual a 2. Vocês estão reparando que está acontecendo o quê? Uma redução do período. A função verde, ela completa um período até 2π. Enquanto a função vermelha, ela começa e termina exatamente na metade do caminho da verde. Ou seja, a gente encurtou o período. Então, a gente pode dizer que, analisando a função, voltaremos em breve. Então, quando a gente tem y igual cosseno de 2x, como é que a gente pode analisar o período nesse caso? Então, a gente vai pegar esse 2x aqui, ele inteiro teria que percorrer uma volta, ou seja, de 0 a 2π. Aí eu não quero saber o caminho de 2x, eu quero saber o caminho do x. Então, a gente vai fazer o quê? Isolar o x para saber onde ele começa e onde ele termina. Então, vou ter que fazer um conjunto de operações inversas aqui. Ou seja, como eu estou multiplicando por 2 o x, eu vou dividir o intervalo inteiro por 2. Então, a gente vai ter 0 sobre 2, 2x sobre 2, 2π sobre 2, tendo assim o x variando de 0 a π. O que isso quer dizer? Que o meu período aqui vai ser π menos 0, π, que é como a gente está vendo aqui no gráfico. Então, se você for ver aqui, então, aqui, pelo que a gente acabou de calcular de 0 a π, vamos ver aqui, só para a gente ter uma visualização do que realmente acontece. Então, botei de x 0 a π, que é exatamente o período dessa função. Se a gente colocar o cosseno original, repara que ele anda o dobro desse período aqui. Ou seja, vai de 0 a 2π. Então, para a gente analisar o que acontece no período, a gente tem que analisar o todo que está sendo aplicado o cosseno. Então, o cosseno de 2x, a gente tem que ver o que acontece com o x quando tudo isso aqui dá uma volta completa. Então, vamos pegar outra coisa aqui. Vamos pegar, mudando outro parâmetro. Vamos usar a função seno, né? Y igual a seno de cx mais d. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a função seno normal. Y igual a seno de x. Vamos comparar aqui o que acontece. Ó. Primeiro, deixa eu só tirar aqui. A função seno tem o período igual a 2π. O que acontece se a gente coloca a função seno? Deixa eu só botar o d igual a 0 aqui. Então, aqui o c igual a 2. A gente viu que o período foi reduzido pela metade. Né? Então, temos aqui o período de seno de 2x. E a gente pode encurtar esse período da maneira que a gente quiser. Então, se eu mexer com o C aqui para 5, você está vendo que o período foi encurtado ainda mais. Ó. Então, ele está o quê? 1/5 do período total, que é 2π. Certo? Só que a gente pode também fazer o seguinte, a gente está vendo que a função seno aqui está surgindo do zero. Eu posso modificar a origem dela. Então, por exemplo, ó, deixa eu só mexer aqui, para vocês verem a animação disso. Está funcionando como se fosse um eletrocardiograma, sei lá, uma função onda, né? Então, essa onda está em movimento. Então, por que ela está indo de um lado para o outro? Porque a gente está mexendo nessa parte aqui, ó. Aqui me indica se a função, no caso, no domínio, ela vai ser deslocada para a esquerda ou para a direita. Então, repara que quando eu avanço, coloco o número positivo, ó, ele vai para trás. Isso tem a ver com compensação. Se eu estou somando alguma coisa, quer dizer que eu tenho que começar mais atrás para poder compensar a função que antes começava do zero.
E quando eu diminuo, ó, deixa eu voltar aqui para o zero. Vocês vão reparar que quando eu vou caminhando aqui para diminuir, né? Sendo de 5x menos alguém, o gráfico caminha para frente, para compensar a origem de ter começado do zero, né? Então, vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar uma função, no caso aí, ó. A gente está botando aqui seno de 5x, vamos botar 5x mais 3, só para a gente ver o que acontece. Então, uma folhinha aqui, y é igual a seno de 5x mais 3. Então, quem seria o período dessa função aqui? Observa que todo essa função aqui completa uma volta de 0 a 2π. Só que é esse cara todo aqui dentro que completa de 0 a 2π. Eu quero saber não esse cara todo, eu quero saber o x. Então tem que fazer o conjunto de operações inversas para poder fazer o quê? Isolar o x. Daí que vem aquele lance de quando você soma vai para trás e quando você diminui vai para frente. Porque, por exemplo, aqui você está somando 3. Para você isolar o x aqui, você tem que diminuir 3 de todo mundo. Então, aqui que vem a ideia de que ele caminhou para trás. Certo? Então, ó, repara aqui, como está somando 3, eu fiz a operação inversa, que é diminuir 3 para anular esse 3 aqui, mais 3 aqui. Então, o que a gente vai ter? O 5x aqui, sozinho. E aqui menos 3. E aqui 2π menos 3. Aí eu quero isolar o x. O que eu faço? Eu divido toda a equação aqui por 5, porque eu vou utilizar o conceito da operação inversa. Então, a gente vai ter o quê? Menos 3 quintos menor ou igual a x, menor que 2π menos 3 sobre 5. Então, aqui eu tenho onde começa e onde termina a minha primeira volta, certo? Isso levando em conta como se fosse de 0 a 2π, né? A função toda. Agora, quem seria o período? É só você fazer valor final menos o valor inicial. Com isso, a gente vai ter 2π menos 3 sobre 5 mais 3 sobre 5. Então, a gente vai cortar o 3 quintos com 3 quintos, somando assim 2π sobre 5. Sobrando 2π sobre 5, ou seja, o período vai ser 2π sobre 5. A gente pode, então, analisar o seguinte, que em toda função, seja ela seno, seja ela cosseno, quem vai ser o meu conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser A mais B vezes o intervalo de menos 1 a 1. Basta você fazer essa conta aqui. E o período, você reparou que esse número aqui, que a gente chama de coeficiente linear, ele é anulado e sobra o coeficiente angular aqui. E depois a gente divide. E repare que na hora de você diminuir o final do inicial, esses caras aqui somem, aí vai sobrar aqui o 2π dividido pelo coeficiente angular. Então sempre vai ser assim. Vai ser 2π dividido por c, onde c é o coeficiente angular aqui do cx. Tudo por causa daquele cálculo que eu vou fazer aqui genericamente também agora. 0, cx mais d e 2π. Diminui d dos dois lados, né? Porque aqui está somando d. Então fica menos d menor ou igual que cx menor que 2π.
Aí tem que tomar cuidado que esse C aqui teria que ser positivo, que se fosse negativo, você teria aqui no caso uma inversão do intervalo, certo? Então, vamos supor que ele seja positivo, mas se for negativo não vai importar, só vai trocar aqui a ordem. Então vai ficar o quê? Menos D sobre C, menor ou igual a X, menor que 2π menos D, né? Esqueci do D aqui. Menos D sobre C. Aí o período aqui vai ser final menos inicial. Isso vai dar 2π sobre C, como a gente viu ali em cima. Perfeito? Bom, voltando à questão 33. Então, o que a gente tem na questão 33? Temos aqui a inversão do gráfico e o conjunto de imagem menos 3/3. Então, já sei que é menos 3 vezes o cosseno. A gente sabe ali que o período está indo de 0 até π. Porque ó, você tem aqui, ó, como está invertido, ele está começando do mínimo, indo para o máximo e voltando para o mínimo aqui. Então aqui, como o período aqui é π, você tem período como é 2π sobre c, vai ser igual a π, né? Então eu faço aqui uma continha básica, corto o π com π, fica 2c sobre c igual a 1, c igual a 2. Repara que ele não tem o d, né? No caso, ele não tem coeficiente linear, porque o período ele começa exatamente ali, no caso, no menos x igual a 0, y igual a menos 3. Então a gente pode dizer que essa função cosseno aqui é menos 3 cosseno de 2t. Que no caso aí vai ser a letra A. Perfeito? Bom, com isso a gente fechou a parte de função trigonométrica aqui. Eu acho que todas as outras questões eu fiz. Tem essa questão aqui, que ela trata de equação da reta. Então, podemos fazer aqui agora, que não tem nada a ver com função trigonométrica, mas vamos fazer rapidinho. O que acontece? Ali você tem a reta com o ângulo θ passando pelo ponto 2, 0. X igual a 2, y igual a 0. Então, toda reta pode ter essa equação aqui, ó. Y menos YA igual ao seu coeficiente angular, que multiplica x menos XA. O que é esse YA, XA? É o ponto que pertence à reta. No caso ali, quem está fazendo o papel do A é onde a reta está passando aqui, ó. Esse ponto aqui é x igual a 2, y igual a 0. Agora a gente tem que achar o valor do m. O m é o coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo que aparece ali. Ou seja, ele é o seno sobre o cosseno. A gente sabe que a relação da tangente é a razão entre o seno sobre o cosseno. Então a gente pode substituir. Então a gente vai ter y menos 0 igual a tangente de θ, que multiplica x menos XA, que é 2. Aí fica y igual seno de θ sobre cosseno de θ vezes x menos 2. Bom, esse cosseno aqui, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter y vezes cosseno θ igual a seno de θ vezes x menos 2. Aí eu faço a distributiva e a gente vai ter y vezes cosseno θ igual a x seno θ menos 2 seno θ. Aí, como está nas opções tudo igual a 0, a gente vai passar todo mundo para o outro lado para ficar
igual às opções que estão aparecendo lá. Aí com isso, temos aí a opção C, letra C. Perfeito, galera? Bom, desculpa aí o problema técnico aí inicial. Ah, não, tem mais um aqui. Tem uma aqui de função seno. Tem-se que seno de x é menor ou igual a menos meio para todo valor real de x no intervalo. Então, aqui a gente vai analisar a função seno no ciclo trigonométrico. Ou a gente pode analisar aqui no próprio gráfico. Então, deixa eu só tirar aqui todos esses caras que estão aqui. Bom, aí o que acontece? Se é menor ou igual a meio, quando o seno é igual a meio? O seno é igual a meio quando o arco é igual, no caso o ângulo é 30 graus, né? Mas a gente não está pensando mais em grau, está pensando em radiano. Então, em radiano, 30 graus é π sobre 6, perfeito? Então, y igual a seno de x. Está aqui o seno. Então, a gente vai pegar aqui y igual a meio. Meio ou menos meio? Menos meio. Y igual a menos meio. Então, repara aqui, ó. Essa reta aqui é o y igual a menos meio. Você tem esses pontos aqui sendo cortados. Menos meio sendo negativo. Então, a gente tem que analisar o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Pegar um novo. Deixa eu fechar essa... Deixa eu ver se eu consigo fechar essa janela aqui. Tá, eu vou pegar aqui. Não, não é esse não. Enfim. Tá aqui. Deixa eu só parar aqui esse ponto de ficar se mexendo. Então, seno igual a meio. Seno seria o eixo y aqui. Seno igual a menos meio. Então, vamos aqui no menos meio. Ou seja, menos 0,5. Então, menos 0,5, que é o seno, está nessa região aqui, ou seja, no quarto quadrante. Porque aqui é exatamente o eixo y. Ou aqui no terceiro quadrante, na parte de trás. Ou seja, eu tenho que achar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Sendo que no primeiro quadrante a gente sabe que o ângulo que nos dá base aqui é 30 graus. Ó. Ou no caso aqui, π sobre 6. Mas repara uma coisa, se aqui é 30, aqui é oposto pelo vértice. Então aqui é mais 30 ó, em relação a 180. Então o ângulo que está aqui todo, a gente está até vendo, é 210 graus. Então 210 em radiano seria o quê? Cara, é só você pensar no seguinte, 210 é 7 vezes 30. Então seria 7 vezes π sobre 6. Então esse ponto aqui me dá o arco 7π sobre 6. Já aqui, menos meio do outro lado aqui do quarto quadrante, a gente tem o quê? Aqui, no caso, é o mesmo 30 graus que estava aqui no segundo quadrante. Só que o que acontece? Esse 30 graus falta para completar 360. Então temos 330 graus aqui. Está até aparecendo aqui. Não está certinho, mas beleza. O que acontece? Se aqui... Peraí. Só botar certinho aqui que tem toque com isso. Pronto. Aí o que acontece? Aqui sendo os 330, aqui vai ser 11 vezes 30. 11π sobre 6.
Então, os resultados aqui que dão menos meio seria 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Só que ele quer que seja menor ou igual. Ou seja, repara que nessa região o seno é menor que meio. Ó, ele vai até menos 1. Certo? Então, entre 7π sobre 6 e 11π sobre 6, olha o eixo y. Vê se ele não vai se aproximando de menos 1 quando a gente vai chegar aqui no 270. Ou no 3π sobre 2, que a gente chama em radiano. Certo? Então é isso que acontece. Ó. Aqui é só você observar pelo gráfico, que fica até mais fácil pela função seno. É essa região aqui que me diz que o valor de y é menor que menos meio. Ó. Ou seja, esse gráfico está abaixo dessa linha horizontal aqui. Perfeito? Então é entre 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Que no caso aqui é letra D. Tudo bem? Bom, agora sim, pessoal. Eu agradeço aí a atenção a todos. Um abraço e até a próxima. Valeu!